saindo da maior, talvez das maiores quedas para a maior alta da Bolsa hoje, queria falar um pouquinho sobre o resultado da JBS. Era muito esperado esse resultado, até por conta de alguns resultados de outras empresas do setor frigorífico, para saber como é que estava a JBS. Muitas casas têm falado que ela é a top pick, que a diversificação, inclusive, internacional, a diversificação do próprio portfólio da JBS poderia trazer esse ânimo, esse ímpeto para a companhia. O resultado mostrou isso. A JBS veio muito forte nesse trimestre, inclusive superando muitas expectativas dos investidores. Concordo com todas as partes da pergunta. De fato, ela se tornou, pegou o lugar da Minerva dos últimos anos e é a mais demandada em termos de pergunta, é a mais escolhida. O resultado ele reverte um prejuízo de 1,4 bilhões para um lucro de 1,6 bilhões, isso em reais, embora a gente esteja falando de uma multinacional. Lembrando que no primeiro trimestre do ano passado, a gente teve aquele caso de vaca louca aqui no norte do país que paralisou as exportações do Brasil para a China. Isso prejudicou bastante os frigoríficos brasileiros naquela época, por mais que eles tenham plantas em outros países para driblar um pouco essa barreira, mas atrapalhou, inclusive a JBS. Agora, pontos positivos desse balanço. Acho que a unidade da Seara não foi mal, a unidade de porcos lá nos Estados Unidos foi bem. A parte de bovinos americana segue com margens um pouco ruins, ainda segue com preocupação para o resto do ano, isso tem que ficar em alerta. Um ponto que agrada demais, obviamente, é a queda da alavancagem, que o setor ele pegou esse carimbo já há alguns anos e vai continuar carregando como um setor que tem que ter uma atenção extra para a alavancagem. O setor de frigoríficos é um setor mais alavancado. Então, cai dos seus mais de 4%, 4,2% para os seus 3,7%, quase 3,8%. Mas chama atenção também no conference call, quando a JBS fala que pode chegar até o final do ano com 2,5% de alavancagem, que seria uma mudança bem expressiva. Isso sim, animadora para quem está investindo no setor, seja na ação, seja na parte de dívida da empresa. É uma empresa que emite bastante no mercado. Se você está no primário, secundário da dívida da JBS, é uma notícia muito boa para você mais para frente, porque ela está mostrando resultados positivos, crescimento de receita, de lucro, segurando a sua dívida. Está conseguindo expandir, crescer e mostrando uma gestão melhor na sua dívida. Ô Gustavo, inclusive, olhando para frente, a empresa obviamente tem essas projeções, mas o que pode trazer de melhor, inclusive, para o papel e de mais otimismo, até estar entrando nesse ciclo do gado, retomando nesse ciclo mais benéfico para o gado, com diminuição de margens, enfim, tem uma expectativa muito boa, não só para esse ano, mas talvez pegar, né, um ciclo importante aí de crescimento da companhia. Exato, eu acho que o grande ponto é como que vai se comportar o ciclo do gado. A expectativa é que cresça mais de 10% o preço do gado em 2025. Isso poderia ser um tema relevante para a empresa, mas o que tem mexido muito nos últimos anos foram as novas aberturas de mercado. Então, a gente tem visto países asiáticos deixando que plantas aqui no Brasil possam exportar para lá, dando autorização do equivalente Anvisa aqui do Brasil. Países do Oriente Médio importando cada vez mais da JBS, Minerva, Marfrig. Isso tudo não passa despercebido, não é só uma interpretação do mercado, isso está se convertendo em ações das companhias. A JBS vai duplicar a sua unidade, agora me perdoe se eu estou errando, se é do Mato Grosso. Exatamente, mas ela vai duplicar porque ela foi autorizada a exportar para a Ásia. Então, veja que eles estão também muito felizes, muito contentes, entendendo que é uma oportunidade para eles expandirem mais ainda. Gustavo, tenho aí 2 minutinhos para o break, só queria rapidinho as suas considerações finais. Perfeito. Acho que ao mesmo tempo que tem um dia confuso na Petrobras, é bom a gente falar também da JBS, porque tem empresas brasileiras performando bem, a gente tem outras que estão tendo... É uma temporada de balanço assim, um pouco mais dividida, tá? A gente está vendo muita reclamação do patamar de juros, acho que eu esperava só ter 1 ano de juros elevados, agora talvez sejam 2 anos, 3 anos, e isso está impactando um pouco meus planos de expansão. A gente está vendo alguma reclamação dos varejistas também sobre a falta de frio no Brasil esse ano, e isso travando as vendas da coleção de inverno, atrasando as vendas da coleção de inverno. Acho que é um ponto também interessante de colocar. Mas tem alguns casos sempre para a gente pontuar indo bem. A gente tem Smart Fit, que naturalmente o primeiro trimestre do ano é a época de cumprir a promessa de ano novo, e mostrou que cumpriu mesmo, muita gente se inscrevendo, aumentando bastante o número de clientes.
Então, acho que a temporada de balanço traz resultados bons também, em meio ao caos aqui, que o Brasil sempre gosta de mostrar. Maravilha, Gustavo, obrigada. Sempre muito bom falar contigo. Até semana que vem. Até semana que vem, gente. Muito obrigado aqui por me receber. Obrigada. Um abraço. Grande